Eu já ouvi falar de muitos especialistas em finanças que ser servidor público é fechar as portas da prosperidade. Eles alegam que o salário do serviço público nos tira da pobreza, mas nunca vai deixar que a gente passe muito ali de uma faixa que nos leve à prosperidade. É como se colocássemos uma cerca embaixo e outra em cima. Uma, a de baixo, nos impede que voltamos para a miséria de onde viemos, alguns de nós. E essa outra, de cima, nos segura para que a gente se mantenha sempre na mesma, ali, classe média, no máximo. Isso é verdade? E isso é ruim? Para você que não me conhece, meu nome é Lindomeia Mendes, Lindomeia, e aqui nós falamos sobre como administrar bem o nosso salário de servidor público para a gente não voltar para a pindaíba. Vamos analisar nesse vídeo esses dois pontos, um de voltar para a miséria e o outro de nunca prosperar. Certamente, um dos instintos mais básicos do ser humano, talvez o mais básico, é o de sobrevivência. E quando nós atingimos ali aquela idade em que a gente pensa no futuro e pensa como que a gente vai bancar a nossa vida, porque a gente não pode depender de pai e mãe para sempre, a gente busca então as opções. Dependendo de onde você mora ou morava, essas opções eram muito poucas. Para mim, as opções eram pouquíssimas. Falando de mim, onde eu morava, as opções de trabalho que a gente tinha eram umas cerâmicas de telha de barro. Homens, mulheres, adolescentes, na minha época talvez até crianças, trabalhavam nessas cerâmicas para ter ali o sustento. E eu fui algumas vezes trabalhar uma tarde ou um dia inteiro numa cerâmica, pensando já no quanto eu ia ganhar e já fazendo os cálculos ali do que eu iria comprar com aquele dinheiro. Mas eu me dei conta que o trabalho nas cerâmicas era muito pesado. Eu raciocinei para mim ali que ia ser muito difícil para mim fisicamente dar conta daquele trabalho, porque as poucas vezes que eu fui, eu queria pedir para sair. Eu ficava exausta. A outra opção que eu tinha, mas nem todos da minha cidade tinham, era estudar. E o meu pai dizia para nós que estudar nos daria um futuro melhor. Então, em parte porque eu queria um futuro melhor e em parte para não ter que ir para as cerâmicas, eu optei por estudar. Eu gostaria de dizer aqui que eu fui uma excelente aluna, que eu me dediquei, que eu fui a melhor, que eu estudei pra caramba, mas infelizmente isso não seria verdade. É apenas o que eu gostaria que tivesse sido. Mas enfim, eu fiz o fundamental, fiz o ensino médio, na minha época se chamava segundo grau, e pensei em entrar para a faculdade. Quando eu considerei as possibilidades de faculdade que haviam nas cidades vizinhas, porque na minha cidade não existia, mas na cidade próxima tinha uma universidade, havia apenas os cursos de licenciatura, que era para ser professor. E embora eu goste muito de ensinar e admirasse muito os meus professores, a ideia de passar a vida toda numa sala de aula me desanimou. Eu cheguei a fazer o vestibular, cheguei a passar, recebi um dos abraços mais apertados do meu pai, me parabenizando por ter sido aprovada. Frequentei umas poucas aulas, mas não dei continuidade. Uns 2 anos depois começou um curso técnico ou tecnológico lá na minha cidade, ou nessa cidade vizinha, que tinha o curso de tecnologia de alimentos. E aí, esse sim, me brilhou os olhos. Havia 4 cursos nesse centro de ensino tecnológico, o de tecnologia de alimentos era o mais concorrido e eu me esforcei muito para passar porque, sim, eu já gostava de fazer bolos, eu achava que o curso ia me ensinar sobre isso, eu achava que eu tinha uma tendência, eu quis muito esse curso, eu fui para ele, eu consegui e foi aí que eu fiz a minha formação de nível superior. Quando eu saí da faculdade, acabei indo trabalhar numa usina de leite. E descobri a coisa óbvia que mais me chocou. As vacas dão leite de domingo a domingo. E trabalhando na usina de leite, a gente também trabalhava de domingo a domingo.
Eu até trabalhava com uma coisa que eu gostava muito, que eram as análises físico-químicas do leite, para saber se ele estava ali dentro dos padrões corretos, enfim, para ser vendido. Mas o fato de não ter folga nunca, eu ainda ficava interna lá na fazenda, não havia muito para onde sair, nem o que fazer. Eu pensei que aquilo dali também não era bom. Acabou não dando certo mesmo. Eu saí dessa empresa e aí, a convite do meu irmão, eu fui estudar para concurso público. Então, eu fui estudar para concurso público por pura falta de opção. Mas eu lembro de pensar na época que era a coisa mais inteligente que eu podia fazer. Porque nessa época, eu lembro bem, o salário mínimo custava R$ 400 e o salário de técnico do judiciário custava R$ 4.000. Era 10 vezes mais. Além disso, a gente via que no judiciário havia órgãos que tinham uma jornada de trabalho de 7 horas por dia, outros até de 6 horas por dia. E em vez de pensar em trabalhar de 8 da manhã às 18 horas da noite, ficar fora de casa mais de 12 horas por dia, eu praticamente trabalharia meio período, ganharia 10 vezes mais, então não havia o que pensar. Obviamente, estudar para passar no concurso público não foi nada fácil. Eu tive que construir uma disciplina que definitivamente eu não tinha. E perseverança, persistência, resiliência, não desistir, tudo isso, muito com a ajuda do meu irmão, foi necessário desenvolver para continuar até passar. E aí talvez vocês me perguntem, valeu a pena? Valeu muito a pena. O alívio que eu senti de poder bancar a minha vida, de sair da miséria, de poder criar filhos se eu viesse a ter, era indiscutivelmente quando a gente passa no concurso público, especialmente quando a gente toma posse e fica ali garantido que a gente vai ter, né, o nosso emprego, o nosso salário, o alívio é imenso. É a certeza de que sim, a gente venceu a pobreza. E sim, a gente pode dar condições melhores para a família que a gente venha ter. Está garantida a nossa subsistência. Isso não tem preço, é de um valor inestimável. A segurança no serviço público nos permite ter essa garantia, essa certeza de que a gente vai conseguir bancar a nossa vida e bancar muito bem, se a gente administrar bem o nosso salário. Falei acima que a gente ia falar então dessa faixa que nos impede de voltar para a pobreza, que nos resgata, na verdade, dessa condição que às vezes é passada de geração para geração, em que as pessoas praticamente apenas subsistem e que o serviço público, sim, ele é capaz de nos tirar dessa condição de miséria. Nem todos os servidores públicos vieram da mesma condição, alguns tiveram situações ainda mais difíceis, a gente às vezes fica ouvindo as histórias, eram situações mais difíceis que a minha nem era tão difícil assim, mas foi um salto muito grande para mim, pelo menos, e para muitos que eu conheci, que a gente deu na escada ali da pobreza, que a gente avançou. Eu subi vários degraus de uma vez só. Então eu estava feliz, eu estava satisfeita e nunca, jamais eu me arrependi de ter feito isso. E mesmo as pessoas que às vezes eu vejo aí no serviço público, em cargos que não gostam muito, não estão muito felizes, elas não se arrependem necessariamente de ter entrado para o serviço público. E é indiscutível que se nós temos um salário seguro, tranquilo e que nos permite, sim, relaxar um pouco e aproveitar a vida, sabendo que a gente pode dar o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, às vezes para os nossos pais também. Sei que eu fiquei de falar da outra faixa, então, que nos impede de prosperar, que é isso que os analistas em finanças muitas vezes falam, que servidor público nunca jamais será rico. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, procura aí, intitulado Servidor Público Eterna Classe Média. E caso você tenha interesse em se aprofundar mais sobre a administração do salário, como fazer isso de uma forma melhor, de maneira que você não volte para a pindaíba, de maneira que você não passe por apertos, de maneira que você não se endivide, veja o link na descrição desse vídeo. Eu tenho um curso que ensina finanças para servidores públicos.
Nos encontramos no próximo vídeo já já.